A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para cultuar o nome do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que estou com muita saudade de cada um de vocês. E tenho certeza que os outros que aqui me acompanham também estão com muita saudade de vocês. Mas esse é o momento de adorar o Senhor Deus dessa maneira. E vamos entregar o nosso melhor ao Senhor Jesus. Não é porque você está aí na sua casa, sentado no seu sofá, ou sentado em outro lugar, que você não vai oferecer o seu melhor nessa noite. Ofereça a verdadeira adoração ao Senhor nessa noite. Se desligue nesse momento de coisas que possa tirar a sua atenção desse culto. E coloque o seu pensamento, a sua mente ligada totalmente à adoração ao Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para iniciar esse culto em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai Celestial, graças nós te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em um único pensamento, que é adorar e bendizer ao Teu nome. Senhor, que nessa noite o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Pai Celestial, que esse louvor venha preencher os corações que estão aflitos, ansiosos, esses corações que estão perturbados, esses corações que não têm paz, que passou uma semana difícil, conturbada, e que através desse louvor, através desse culto nessa noite, os corações venham a ser preenchidos, e que o Senhor venha trabalhar, e que o Senhor venha curar, e que o Senhor venha transformar, e que o Senhor venha abrir as portas, Senhor. E que através desse louvor, dessa adoração, desse culto, esse início de semana possa ser um início abençoado, possa ser, Senhor, um início de bênção, possa ser um início de cura, em nome do Senhor Jesus. Pai, venha trabalhar no nosso meio. Não deixa que outras coisas venham tirar a nossa atenção. Não deixa que outras coisas venham roubar a nossa adoração a Ti nesse momento. E que nossa mente, que nosso pensamento venha estar ligado a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero deixar para você uma meditação que falou muito comigo essa semana, que é Filipenses 4, 6 e 7. Se você puder abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Leia e guarda. Não leia somente por ler, ou escute somente por escutar. Escuta e guarda essa palavra no seu coração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos, não perca a sua fé no Senhor Jesus. A ansiedade é um sofrimento antecipado. São pensamentos que nos deixam ansiosos, preocupados com coisa que nós devemos deixar na mão do Senhor Jesus. Não andeis ansiosos, mas em oração, em súplica, entregue os seus pensamentos, as suas preocupações nas mãos do Senhor Jesus. A ansiedade é falta de fé, porque você está se preocupando com algo que é somente Deus que pode realizar na sua vida. Quantas vezes queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, se esquecendo que nós temos um Deus
que tudo pode e tudo vê. Esquecendo que o controle está somente na mão de Deus. E Ele não deixa o seu filho sofrer, não deixa o seu filho passar por momentos tão complicados, sem os cuidados dEle. Você pode estar desempregado, mas eu tenho certeza que o nosso Deus vai suprir as suas necessidades. Ele não vai deixar você sofrer momentos que você não vai aguentar passar. Você pode estar preocupado em pegar essa doença, o Covid-19. Mas o Senhor guarda, o Senhor cobre com teu sangue. Então que nesse momento você venha se render ao Senhor Jesus. Venha jogar toda a ansiedade, toda a preocupação que te deixa doente nas mãos do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor nesse momento com um louvor que diz exatamente isso. Eu me rendo aos pés do Senhor. Abra a tua boca nessa noite e louva ao Senhor Jesus. Aleluias.
aos teus braços vou, te encontro, meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, sou, te encontro, meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, oh, te encontro, meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Aleluias. Eis o nome do Senhor. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja adorar. Manhã te imaginar é me inspirar pra me dizer estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me
ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. A minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí na casa de vocês. Nós vamos partir agora para o momento da oração. E eu peço para você que aí da sua casa, o lugar onde você esteja, feche os seus olhos e tire esse momento de oração para você orar por tudo da sua vida que está acontecendo. Vamos lá então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de oração que eu estou tendo, Pai. Muitas coisas que estão vindo para afligir o povo de Deus, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, cuide deles, ó Pai. Cuide da vida de cada um, ó Pai. Das pessoas que estão passando por dificuldades tremendas, ó Pai. Que estão passando fome, que vivem em situação de miséria, ó Pai. Eu só te peço, meu Deus, por favor, cuide delas, ó Pai. Cuide de todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, abençoe a minha família, abençoe a vida da pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Pai, porque eu não sei o que ela está passando. Eu só te peço isso, meu Deus, abençoe a vida dela, abençoe a vida de todas as pessoas, ó Pai. É isso que eu te peço, Senhor. E também peço encarecidamente para que o Senhor ouça a minha oração e cure o mundo, ó Pai. Esse momento que a gente está passando, esse momento tão difícil, ó Pai, tantas mortes, tantos falecimentos, tanto caso de Covid, ó Pai. Eu sei que tudo é no seu tempo, ó Pai. Mas eu te peço, meu Deus, elimine esse vírus, ó Pai. Por favor, nós não aguentamos mais, ó Pai. Esse vírus não pertence a nós. Nunca foi da gente. Eu te peço, meu Deus, elimine por completo isso, ó Pai. Do mundo, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, por favor. Amém. A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos vocês. Graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez. Infelizmente, não da maneira que gostaríamos, como eu tenho dito, embora a gente faça a live aqui, faça a transmissão no YouTube, mas não é o ideal. O melhor é a gente estar reunido presencialmente,
no domingo à noite, se preparar, vir ao local de culto, nos reunirmos como igreja, isso é insubstituível. Mas enquanto nós não podemos fazer isso, nós vamos levando aqui com as transmissões no YouTube. Então, nessa noite, após o louvor que foi cantado, após essa oração que foi feita pelo mundo, pelo nosso país, por essa realidade tão difícil que nós estamos vivendo, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. E eu quero que você, se puder, abra sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 2, e verso 1. 1 Reis, capítulo 2, e verso 1. E eu vou ler o verso 1 e o verso 2 desse texto, para que nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite de domingo. O texto diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Por isso, seja forte e seja homem. Feche seus olhos, onde você estiver, e vamos orar ao Senhor nessa noite. Deus, obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui reunida, acompanhando esse culto pela internet. Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, trazer uma palavra de alerta para nós, abrir os nossos olhos, tirar a escama dos nossos olhos, para que nós possamos entender a realidade que estamos vivendo hoje. Em nome de Jesus, nos ajude. Algumas pessoas têm se sentido perdidas, ansiosas, demasiadamente preocupadas, porque não sabem o que fazer. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu socorro. Nós precisamos do Teu auxílio. Nos ajuda, Senhor. E nessa noite, fale conosco por meio da Tua palavra. Fale conosco por meio do Teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero ler com você uma citação de um homem que foi presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. E ele diz o seguinte, ele tem uma frase muito conhecida, que diz assim: a liberdade nunca está a mais de uma geração da extinção. Nós não passamos a liberdade para os nossos filhos na corrente sanguínea. Devemos lutar por ela, protegê-la, entregá-la para que façam o mesmo. A liberdade, segundo ele, um homem que estava atento ao seu tempo, e ele faz aqui um diagnóstico muito importante para nós. A liberdade nunca está a mais do que uma geração. Cada geração tem que lutar pela sua liberdade, porque se essa geração dorme no ponto, provavelmente ela será escravizada. Provavelmente ela será escravizada por algum governo totalitário. Então a preocupação de Ronald Reagan, quando ele diz isso, ele está se referindo principalmente ao comunismo, que era um problema que ameaçava boa parte do mundo e que hoje nós vemos ameaçar o nosso país. E para quem não conhece, para quem não estudou, para quem não está percebendo o que está acontecendo, a situação que o nosso país está vivendo, ela é muito caótica e ela é muito perigosa, de modo que nós não podemos subestimar essa investida, essa ideologia, esses líderes que estão querendo pegar o poder do nosso país de qualquer modo.
Esse é um problema muito sério que o nosso país está enfrentando. Se você for ler a história e você perceber ao longo da história, os homens que viviam no seu tempo, eles falavam dos problemas que estavam relacionados ao seu tempo. Hoje nós estamos vivendo um momento muito preocupante, de modo que não dá para a gente ficar querendo falar muito do que vai acontecer daqui 200, 300 anos, e nem do que aconteceu há 100 a 200 anos. Nós precisamos nos preocupar com o agora, porque se nós não nos preocuparmos com o agora, a memória daquilo que aconteceu não existirá mais em você, e a esperança de um futuro confortável para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida dos seus netos, também não existirá. Eu sei que parece estranho o que eu estou falando aqui, mas eu vou tentar explicar isso para você de um modo um pouco mais palpável. Nós sabemos, irmãos, que o nosso país foi governado por um partido de esquerda por muitos anos. E esse partido perdeu as eleições. Perdeu as eleições para o presidente Bolsonaro. No entanto, esse partido quer tomar o poder de qualquer jeito, de qualquer modo, a todo custo, custe o que custar. Custe o que custar, eles querem tomar o poder do nosso país. Mas se você for olhar para a história, você vai ver que o comunismo sempre fez mal para os países onde eles existem. O totalitarismo faz parte, anda junto com o comunismo. De modo que se você fizer uma breve pesquisa na internet para saber como são as coisas lá na Coreia do Norte, ou lá na Rússia, ou lá na China, ou na Colômbia, ou na Venezuela, repare como que as coisas são lá, pesquise. Muitas pessoas ficam escandalizadas quando estudam sobre o nazismo, sobre o Hitler, e vê lá os campos de concentração que existia, que Hitler fez para os judeus. Mas o fato é que em alguns países comunistas existe campo de concentração até hoje. Até hoje. Liberdade religiosa, esquece. Igreja, esquece. Falar da sua fé, esquece. Hoje, infelizmente, algumas autoridades estão dizendo assim, olha, vocês não podem ir para a igreja. O Estado está se metendo na vida particular do cidadão brasileiro. Vocês não podem ir na igreja. E aí todo mundo, então, fica quieto, obedece, está certo. Mas amanhã, ele pode dizer o seguinte, olha, tem alguns textos aqui na Bíblia que não é legal, que isso aqui estimula o preconceito, isso aqui estimula, alguma coisa ruim, não é legal, eu não acho que seja bom, precisamos revisar algumas coisas da Bíblia. Precisamos tirar algumas coisas fora, ou então os pastores e os padres estão proibidos de pregar algumas coisas que falam na Bíblia. Eu percebo que o que nós estamos vivendo hoje é como se fosse um ensaio. Sabe o ensaio de uma banda musical? É quase que fosse um ensaio. No ensaio você testa algumas notas, você testa alguns arranjos, você vê se fica bonito, se fica feio, você vê se combina, se não combina, você vê se aquela ideia que estava na sua cabeça faz sentido na hora que você vai tocar lá no ensaio. Mas o ensaio não é o show ao vivo. O ensaio é só um ensaio. O ensaio é o lugar do teste. O ensaio é o lugar onde nós experimentamos algumas coisas, para então, na hora do show,
a gente ir preparado. Eu percebo que o que está acontecendo hoje com o nosso país é um ensaio. Estão fazendo alguns testes com a nossa nação. Estão experimentando algumas coisas na nossa nação para ver como que o Brasil vai reagir em relação a isso. É um ensaio. É um ensaio. Estão colocando, estão estipulando várias regras absurdas para o nosso país. Tem algumas cidades no Brasil hoje que você não pode comprar qualquer produto no mercado. Se você falasse isso em 2019, as pessoas davam risada de você, mas hoje é uma realidade em algumas cidades. Se você falasse em 2019 que algumas pessoas iriam ser presas violentamente por estar correndo na praia, você não acreditaria. Se falasse em 2019 que o país, o Brasil, desse tamanho, lotado de igreja em cada bairro, em cada cidade, hoje, nessa noite de domingo, quase todas as igrejas, se não todas as igrejas, estão vazias. Estão vazias. Por decretos que não têm nada de científicos. Por decretos que nitidamente têm mais um viés político do que qualquer outra coisa. Se você falasse em 2019 que pessoas entrariam na igreja e falassem assim, olha, eu preciso que vocês fechem aqui, que vocês encerrem o culto, porque está proibido fazer culto. Ninguém acreditaria em você em 2019. Hoje tem vários vídeos na internet de pessoas cheias de autoridade, entrando na igreja com o peito estufado e pedindo para fechar tudo. Entrando nas igrejas evangélicas, entrando nas igrejas católicas e pedindo para fechar tudo. São pequenos testes, são ensaios para ver como que as pessoas reagem. Como que o Brasil vai reagir se nós pesarmos a mão? Como que o brasileiro vai reagir se nós começarmos a forçar um pouco a barra? E está aí o resultado. As igrejas no Brasil todo estão praticamente vazias. Hoje, se você está me assistindo pela internet, é um sinal de que alguma coisa está muito estranha. Não era para você estar aí. Era para você estar aqui na igreja. Alguma coisa está muito estranha. Temos o problema do vírus? Temos. Temos que tomar cuidado? Temos. É um problema sério, muitas pessoas, infelizmente, têm sofrido com isso. Famílias têm perdido familiares? Sim. Pessoas têm sofrido sequelas em relação a esse vírus? Sim. Mas nós nunca podemos tirar de vista a nossa liberdade. Por mais risco que nós possamos correr, a nossa liberdade, ela é algo fundamental. Hoje, eu estou aqui olhando para a nossa igreja e eu percebo que a nossa liberdade, ela foi atacada violentamente. A nossa liberdade foi atacada violentamente. E eu não estou aqui minimizando o risco do vírus, porque eu posso pegar o vírus amanhã. Inclusive, eu posso pegar o vírus amanhã e daqui um mês, daqui 15 dias, vir a óbito. São riscos, do mesmo jeito que se eu pegar o carro e sair no trânsito, eu também corro o risco de sofrer um acidente. Do mesmo jeito que uma pessoa que está no seu ambiente de trabalho, se não se cuidar, ela pode sofrer um acidente de trabalho e vir a falecer. Viver é um risco. E agora, porque dirigir no trânsito é perigoso, porque no trânsito tem pessoas que estão drogadas, estão dirigindo carro, estão pilotando moto. Tem pessoas que estão bêbadas dirigindo carro, pilotando moto. Tem pessoas que não poderiam estar dirigindo um carro no trânsito, mas estão lá.
tem motorista de todo tipo no trânsito. Então o risco nós corremos em tudo que nós fazemos. E nós poderíamos sim sofrer um acidente gravíssimo no trânsito por conta do risco que é dirigir. E nem por isso nós ficamos trancados dentro de casa e jamais pegamos o carro. Mas nós saímos, vamos trabalhar, pegamos o ônibus que inclusive está lotado. No ônibus, o vírus ele não é contagioso, o coronavírus ele não pega ônibus. Eu fiz algumas viagens de avião agora durante a pandemia e você faz um distanciamento durante a fila até o embarque. E todo aquele cuidado, todo aquele protocolo, na hora que você entra no avião, você fica fechado lá dentro, parecendo uma sardinha, e o avião lotado com gente do seu lado. No avião, o vírus não entra. Mas na igreja, o vírus é muito perigoso. Inclusive, não dá nem para ficar 30% da igreja lá. É muito violento. No avião, 100% de lotação, na igreja não dá nem 30%, é muito perigoso na igreja. No ônibus é 100% de lotação, mas na igreja não dá 30%. Não podemos permitir que nem 30% das pessoas vão à igreja. Então o que nós estamos percebendo é que existe uma investida muito grande, tentando pegar o poder a qualquer custo do Brasil. Porque o Brasil, afinal de contas, é o maior país aqui da América do Sul. País lindo, maravilhoso. Quem não quer ser o presidente, o grande líder desse país? Quem não quer? Enche os olhos. No entanto, tem mais uma questão ainda, a nível de introdução. Os políticos, eles normalmente tinham muito medo da população, porque a população é que vota no dia da eleição. Eleição essa que, quando aconteceu ano passado, estava tudo liberado. O vírus não atacou durante a eleição, mas um dia após a eleição, o vírus já começou a atacar novamente e vamos fechar tudo novamente. Mas os políticos, no passado recente ainda, eles tinham medo do eleitor. Eles tinham medo de você, porque se você olhasse ele fazendo alguma coisa absurda, no dia da eleição você ia lá e não votava nele. Mas agora, presta atenção, ele não tem medo de você mais. Ele não se importa mais com o eleitor. Repare que ele não liga mais para o seu voto. Sabe aquelas cenas onde comerciantes foram presos, foram forçados a fechar o seu comércio na base da força, pessoas que estavam caminhando foram presos de uma maneira brusca, de uma maneira inaceitável. Eles não estão mais preocupados com o voto daquele comerciante e não estão mais preocupados com o voto daquela mulher que estava lá na praia. Não estão mais. Então quer dizer que hoje o político, ele não olha mais para a população com respeito. Parece que tem uma outra coisa que ele está respeitando mais. Parece que tem uma outra coisa que ele está tendo mais medo. De modo que ele não liga mais para o eleitor. Porque parece que ele está com um guarda-costa muito valente, pelo jeito. Vamos supor que na eleição de 2022, o PT volte ao poder. Eu digo uma coisa para você, nunca mais, ou vai demorar séculos, para um partido comunista sair do poder do nosso país. Não vai ser na próxima eleição,
Vai demorar séculos para o PT ou para a esquerda sair do poder do nosso país. Olha para a Rússia. Quanto tempo o Partido Comunista domina a Rússia? Olha para a China. Quanto tempo o Partido Comunista domina a China? Analisa quanto tempo o presidente da Rússia está no poder. Analisa quanto tempo o presidente da China está no poder. Os erros que eles cometeram, eles não vão cometer mais. Os equívocos que eles cometeram, eles não vão cometer mais. E eu percebo que tudo isso está sendo um grande ensaio para a hora do show. Eu percebo que tudo isso está sendo uma passagem de som, como que de uma banda, para a hora que o show começar, o negócio vai pegar para valer. Hoje vocês provavelmente já viram falar sobre o pronome neutro. Algumas pessoas na internet, mais jovens, dizendo não mais ele ou ela, mas ele, não sei. Jovens falando que não pode dizer mais ele, porque às vezes ele não se identifica como homem. Ou não pode dizer mais ela, porque ela não se identifica como mulher, tem que ser ele, uma coisa neutra. Aí algumas pessoas olham para esse tipo de coisa e falam, coisa de jovem, essa molecada é muito boba, meu Deus, esses meninos... Não se engane, você pode ter certeza que isso é um teste, que isso é um ensaio. Paga um dinheiro aí para algumas pessoas, lança uns vídeos na internet, vamos ver como que a sociedade brasileira reage a isso. Vamos ver o que eles vão falar sobre o pronome neutro, se vai ter uma resistência muito grande ou não. Vamos ver, vamos fazer um teste. Aí hoje nós não damos a mínima, rimos, contamos piada e tal. Mas se acontecer de um partido comunista subir ao poder no nosso país, você pode ter certeza que é questão de tempo para isso ser obrigatório em todos os livros escolares do Brasil. E você não vai mais poder dizer ela é a minha esposa, ele é o meu marido, ele é o meu filho. Você não vai poder mais dizer. E aí então você não vai poder mais dar aquela risada debochada, como achando tudo engraçado. Porque isso é um problema sério. É um problema sério em nosso país. Irmãos, nós não podemos dormir no ponto. Principalmente orar. Precisamos mais do que nunca orar. Orar. Para que Deus encoraje as pessoas que têm condições, que estão em cargos estratégicos, que estão em cargos de poder, para que essas pessoas tenham coragem de encarar o desafio que elas estão enfrentando nesse momento no Brasil. Porque não é fácil, não é brincadeira, e se nós perdermos essa batalha, sinceramente, eu digo para você aqui, com muita dor no coração, mas quem tem de 40 anos para baixo, não vai ter uma boa velhice, ainda mais se for cristão. Quem tem de 40 anos para baixo não vai ter uma boa velhice. Aqueles que estão mais velhos, talvez não vão viver essa realidade tão difícil, tão dura. E por isso nós precisamos nos lembrar daquilo que Ronald Reagan diz. A liberdade, ela não passa de uma maneira automática, na corrente sanguínea, ela precisa ser conquistada. Hoje a nossa liberdade está muito abalada. A gente não tem liberdade. A gente não tem liberdade. Estamos com medo. Estamos com medo. Medo do coronavírus? Sim. Mas também temos medo político. E principalmente medo político. O texto que eu li é uma fala de Davi, porque Davi, nós sabemos que Davi foi um homem muito corajoso. Davi foi um homem muito valente, desde a sua juventude. Desde a sua juventude, Davi foi um homem muito valente. De modo que tem aquele episódio muito famoso de Davi lutando contra o gigante, mas antes de acontecer esse episódio, onde Davi luta contra o gigante Golias,
acontece um problema, está acontecendo ali um conflito entre o povo de Israel e os filisteus. E Davi, ele chega no ambiente de guerra e ele percebe todos os soldados de Israel paralisados diante do gigante Golias. Eles estão todos atônitos. O gigante desafiou um lutador de Israel, um representante, um guerreiro, para lutar com ele mano a mano, só os dois. Ele representando os filisteus e um soldado de Israel. Todo o exército de Israel ficou parado, com medo, assustado. Ninguém teve coragem de pegar a espada e falar: eu vou lutar contra esse gigante. Todo mundo estava ali atônito. Inclusive o rei Saul estava olhando, procurando para ver se algum soldado iria aceitar o desafio de lutar contra o grande guerreiro Golias. Mas ninguém se manifestou. Para você perceber que a covardia não é algo exclusivo do brasileiro. A covardia é algo do ser humano, principalmente daqueles seres humanos que não confiam em Deus, que não confiam no poder de Deus. Então Davi, jovem já, ele se aproxima daquele ambiente de guerra, daquele ambiente de batalha, e ele chega até aquela situação e ele começa a se informar. Olha, o que está acontecendo aí? Por que está todo mundo parado? Aí alguém contou para ele: olha, o gigante lá dos filisteus desafiou um guerreiro nosso para lutar com ele a sós. Quem vencer a batalha vai vencer a guerra. E Davi ouviu aquilo ali e ele logo se prontificou. Olha só o que Davi diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, e verso 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Olha só, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Todos aqueles soldados experientes, todos aqueles soldados, eu tenho certeza que no exército de Israel tinha homens ali muito talentosos e que tinham condições plenas de lutar contra o gigante Golias e vencê-lo, mas faltava-lhes coragem. Davi, no entanto, aos olhos da maioria, não tinha condições de lutar mano a mano, à altura ali do gigante Golias, porque Golias era um guerreiro já velho, experiente, tinha lutado muitas batalhas. Davi ainda era jovem, inexperiente. Mas Davi bate no peito e diz para o rei Saul: olha, rei, teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Aí Davi, ele percebe essa objeção do rei Saul. Só que Davi, ele está convicto de que ele deve lutar e de que ele deve representar o povo dele naquela batalha. Então Davi diz ao rei Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Davi está dizendo para Saul: rei, olha, com todo respeito, mas eu sei que você me vê como um rapaz, um jovem ainda, mas já aconteceu alguns episódios, porque eu sou responsável de cuidar das ovelhas do meu pai, e quando um leão ataca a ovelha do meu pai, eu não me escondo, eu não me fecho dentro de casa, eu não falo assim: pai, uma ovelha atacou lá, um leão atacou a sua ovelha, e agora, pai, eu vou ficar aqui em casa, eu protegi as outras, mas infelizmente eu deixei aquela ovelha morrer porque eu fiquei com medo do leão me atacar. Ou então, quando um urso atacava uma ovelha,
ele se escondia, porque é melhor uma ovelha morta do que ele lutar contra aquele urso. Você não vê esse tipo de postura em Davi. O leão atacou a ovelha, ele ia lá e lutava contra o leão. E muitas vezes era uma luta solitária, sem plateia. E muitas vezes correndo sérios riscos de morte. Porque quem garante que ele vai entrar numa batalha com o leão e vai vencer? Porque algumas pessoas, infelizmente, só querem entrar em algumas batalhas com a certeza da vitória. Olha, eu vou ganhar o quê com isso? O que eu vou ganhar com isso? Ah, mas tem riscos, né? Ah, mas é perigoso, e se eu perder? Nós anulamos os riscos da nossa vida, porque nós não queremos correr risco, nós queremos a certeza. Ah, mas e se eu pegar o coronavírus? Não, é melhor eu me esconder. É melhor me esconder. Ah, mas é um decreto, é melhor ficar na minha. É melhor me esconder. É melhor a gente ir se escondendo. Porque, afinal de contas, nós queremos a certeza de que a vitória é nossa, que nós não vamos ter nenhum arranhão. Ah, mas alguém vai me arranhar? Alguém vai me machucar? Será que o leão vai me dar, vai me causar algum dano, algum corte? Será que ele vai me morder? Será que o urso vai me atacar? Será que ele vai conseguir me pegar? Então, na dúvida, eu deixo a ovelha ser morta. Mas Davi não fez isso. Na dúvida, você está diante de um leão, atacando uma ovelha, na dúvida, sabe o que você faz? Você luta contra o leão. Na dúvida, Davi luta contra o urso. Porque ele tinha zelo pelo que o seu pai tinha confiado a ele, que era a ovelha, que eram as ovelhas. Só que nós, infelizmente, nós temos uma covardia crônica em nós. Crônica, abundante. E ficamos com medo de absolutamente tudo. Não queremos correr risco nenhum, quanto na verdade, a partir do momento que você nasceu, você está correndo risco o tempo todo. O tempo todo. Quem garante que a sua casa não será assaltada? Quem garante? E por causa disso você encheu a sua casa com 1 milhão de policiais para proteger ela? Viver é um risco. Davi diz: para Saul, quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Quando o leão se vira contra mim, eu pego ele pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele está dizendo para o rei, eu posso matar um leão e um urso, e eu posso matar esse filisteu incircunciso que está ofendendo, que está desafiando o povo de Deus. Davi aqui está dando para nós um sinal de coragem, está dando para nós uma grande lição do que é um jovem corajoso, que não se acovarda diante dos riscos.
Agora nós precisamos do Estado para dizer o que um pai de família, homem, barbado, pode comprar no mercado. Agora nós precisamos do Estado para dizer o que uma mulher madura, se ela pode rezar na igreja, se ela pode orar na igreja ou não. Irmãos, viver é um risco. Viver é um risco. O Senhor, olha só que fala bonita de Davi. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. O Senhor que cuidou de você desde quando você nasceu. O Senhor que cuidou de você em inúmeros acidentes que você sofreu, que poderia ter causado sérios danos a você, sérias sequelas a você. Esse Deus que cuidou de você lá atrás, continua cuidando de você hoje. Era uma certeza que Davi tinha, era uma certeza muito grande, era uma fé, uma confiança em Deus muito grande. Coisa que nós hoje, nós precisamos olhar para a Bíblia, nós precisamos olhar para a Bíblia e pedir para que Deus coloque essa confiança em nós. Essa confiança em nós. Nós temos inúmeras pessoas que são cristãs, evangélicos, católicos, que têm cargos importantes no país, e que nós percebemos uma nítida covardia. E a covardia começa desde os cargos mais altos, e vem todo mundo sendo covarde até os cargos mais baixos. Até um dia que a sua liberdade não existir mais. Até um dia que você vai precisar pensar muito antes de fazer qualquer coisa no Brasil. E a vida de Davi, ela caminha assim, é um homem que viveu riscos, teve inúmeras guerras, foi perseguido pelo rei Saul depois no futuro, teve inúmeros dilemas, inúmeros riscos de vida. Foi uma pessoa que teve uma vida bastante tumultuada, com bastante risco, mas sempre confiando em Deus, sempre acreditando no Senhor. Sempre confiando no Senhor. Sempre confiando no Senhor. Até que chegou num determinado momento que esse jovem que um dia foi valente, esse jovem que um dia foi corajoso, agora está velho e ele começa a se preocupar com a geração futura. Como Ronald Reagan diz. Começa a se preocupar com a geração futura, porque ele sabe que se a geração futura não for forte, ela será derrotada e será escravizada. Então Davi dá um conselho ao seu filho Salomão, porque ele já está bem velho e ele precisa preparar um bom rei para assumir o lugar, e esse rei será o seu filho. Então, no capítulo 2 de 1 Reis, e verso 1, diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Quando se aproximava o dia da sua morte. E olha só o conselho que Davi
deu a Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. E agora vem o conselho dele. Por isso, seja forte e seja homem. Por isso, seja forte e seja homem. É o conselho de Davi para Salomão. Porque Salomão vai pegar um reino muito complicado em suas mãos, e ele não tem a experiência do pai. Ele não tem o gabarito, ele não tem o currículo do pai Davi. Salomão ainda é inexperiente como líder, como governante. Mas Davi dá um conselho importante para Salomão. E ele diz: seja forte e seja homem. Algumas pessoas buscam tanto por segurança, por estabilidade. E eu posso dizer para você, irmãos, não busque por estabilidade, busque pela força. Procure ser um homem forte, procure ser uma mulher forte. Estabilidade não existe. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, totalmente de cabeça para baixo. Não existe. Não existe estabilidade. Amanhã você pode sofrer um acidente, amanhã você pode descobrir uma doença. Estabilidade não existe. Mas uma coisa você pode fazer por você mesmo: buscar ser uma pessoa forte, digna. Seja homem e seja forte. Hoje nós precisamos de homens e de mulheres na igreja do Brasil fortes, que não se acovardam, que são fortes, que oram, que intercedem, que ora pelos governantes, que tem poder na mão e pode fazer alguma coisa para resolver esse problema. Nós podemos orar para que Deus possa nos livrar dessa pandemia. Nós podemos orar para que Deus possa colocar consciência em tanto político que roubou dinheiro público, que era para ser construído o hospital, que era para fazer UTI, que era para preparar a área da saúde em várias cidades no país, mas eles preferiram roubar, sumir com o dinheiro. Irmãos, seja forte. Na sua casa, se você está com ansiedade, se você está ansioso, com medo de receber gente, com medo de ver gente, seja forte, confie no Senhor, seja forte e seja homem, seja mulher, seja honrado. Eu não estou dizendo, irmãos, e eu quero deixar isso bem claro para você, que é para você ser irresponsável. Não é sobre irresponsabilidade que eu estou falando sobre covardia, é diferente. Você pode ser responsável, corajoso, mas o problema não é responsabilidade, o problema é a covardia. A covardia de encarar certos desafios. Nós temos coragem de ir na casa do parente, de conversar, de comer, de visitar, de dar uma viajadinha para a cidade vizinha, de fazer tudo, de trabalhar, mas o Estado disse que eu não posso ir para a igreja. E o resultado disso, sabe qual é? A igreja no Brasil inteira está sem ninguém. Os templos estão vazios. E nós sabemos, e eu tenho escutado isso várias vezes, a importância de congregarmos, de estarmos perto. Isso aqui que nós estamos fazendo, isso aqui não resolve, não substitui o que de fato é ser igreja, de estar junto, de estar próximo, de conversar, de ouvir. Isso aqui não substitui.
Eu senti muito forte de trazer essa palavra no meu coração, porque eu sei que as pessoas da nossa igreja vão assistir esse vídeo. Eu não posso fazer grandes coisas pelo país, mas pela nossa igreja eu posso dar uma pequena contribuição. E a minha contribuição é: não seja covarde. A minha contribuição é: não seja hipócrita. A minha contribuição é: não seja um mentiroso. A minha contribuição é essa. Porque vamos para todos os lugares, trabalhamos a semana inteira, mas quando se trata da nossa fé, aí nós lembramos de um Estado autoritário. Seja forte, ore durante essa semana, para que essa situação seja revertida, para que esse dilema seja revertido. Seja forte. É muito preocupante o que estamos vivendo hoje. É muito preocupante. E agora eu falo uma impressão que eu tenho, minha mesmo. Se ninguém tomar uma providência, se ninguém agir efetivamente, esse problema todo, esse caos todo, só vai acabar na eleição de 2022, em outubro de 2022, se o PT assumir o poder. Aí acaba. Na semana seguinte, todos os jornais já vão falar que a pandemia está sendo controlada e está tudo certo. Porque já ficou evidente que mais do que a pandemia, o que estamos vivendo no Brasil é uma guerra política. É uma guerra política. O vírus está aí, o vírus existe, mas a guerra política hoje ela tomou uma proporção maior do que o vírus. Infelizmente. Infelizmente. Então eu convido você a fazer uma oração comigo nessa noite pelo nosso país, irmãos. Convido você a fazer essa oração. Oração pelos homens que tiveram as suas empresas fechadas à força, comerciantes. Oração por pessoas que vendem produtos na rua, são vendedores ambulantes e que agora não podem trabalhar mais, em vários lugares do país. Talvez a gente não está sentindo essa dor, porque isso não atingiu a gente diretamente. Mas se você tem um pouco de empatia, se você tiver um pouco de empatia, você dá uma olhada na sua internet, nas páginas de notícia, e você vai ver o caos que está em várias cidades do Brasil. E não tem como nós fecharmos o olho para isso e não ficarmos preocupados. Tem um único objetivo, toda essa bagunça: derrubar o governo Bolsonaro. Esse é o único objetivo. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao Bolsonaro, até porque eu tenho bastante consciência da omissão do governo atual, do governo federal, em relação à luta pela corrupção, o quanto que enfraqueceu a luta pela corrupção, e tudo que nós estamos vendo hoje é um reflexo disso. Hoje, para um político ser preso no nosso país, é quase impossível. Mas nós precisamos confiar em Deus e precisamos pedir para que Deus levante homens, levante mulheres para fazer alguma coisa efetiva para o nosso país, para lutar pelo nosso Brasil e para cuidar dessa geração e para proteger essa geração. Para que o seu filho possa crescer bem, para que o seu neto possa crescer bem. Se assim não acontecer, infelizmente o seu filho e o seu neto estarão em maus lençóis. Então, nessa noite, eu quero convidar você a orar comigo e a se lembrar de Davi, a se lembrar da certeza que Davi tinha ao aceitar alguns desafios. Davi disse: mas capítulo 2 e verso 2, ele diz assim: por isso, Salomão, seja forte, meu irmão, seja forte, e seja homem, seja mulher,
Seja forte. Nós precisamos de uma igreja forte. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai despertar o seu coração para algumas coisas. Seja forte, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Confesso que o meu coração está bastante inquieto com o que nós estamos vivendo no país. E estou bastante preocupado, assim como Davi ficou preocupado ao ver aquele gigante desafiando o povo dele. Tem muitos líderes, Senhor, pastores, que têm uma relevância absurda no país, e infelizmente têm se calado. Quando aparece nas redes sociais, é só para fazer um comentário sobre futebol, é só para fazer uma brincadeira sobre alguma coisa, mas estão fugindo de assuntos sérios, porque talvez isso possa influenciar na venda dos seus livros, pode influenciar na sua popularidade. Mas graças a Deus que também temos pastores que estão lutando, que têm relevância, que têm um alcance gigantesco no Brasil e estão lutando dia após dia, tentando conscientizar a igreja brasileira. Eu faço nessa noite o meu papel como pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, Senhor. Eu faço o meu papel nessa noite. Que o Senhor possa despertar os meus irmãos, para que nós possamos ser valentes, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos ser homens, que as mulheres possam ser mulheres virtuosas, valentes, e que nós não venhamos ser um bando de covarde. Em nome de Jesus, Senhor, ajude o nosso país a sair dessa situação, a sair dessa investida de Satanás. Em nome de Jesus, é essa a minha oração. Amém e amém. Meus irmãos, ore muito, porque nós estamos precisando de muita oração. E quando eu digo nós, é o Brasil. Nós estamos precisando de muita oração. Ore pelo nosso país, porque a situação ela está mais preocupante do que você pode imaginar. Ore pelo nosso país, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana e seja forte, seja valente, seja um homem e uma mulher que confie em Deus e que ore. Amém? Deus abençoe você e uma ótima noite. Até mais.